Olá pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa Construção em Valor. Obrigado por nos receber literalmente falando na sua casa. Você que acompanha pela TV Band Vale, você também que está acompanhando de repente pelas redes sociais, seja pelo Spotify, seja por qualquer canal das mídias sociais. Muito obrigado pela sua sempre audiência acompanhando a gente aqui no programa Construção em Valor. Hoje o programa, tão importante como os outros demais, eu quero falar de um tema que é de fundamental importância nos atuais dias. Muito se fala em transformação digital, muito se fala na nova economia, mas em todo tempo, em todo momento, nós estamos falando de educação. Não importa qual é o momento, não importa qual seja o cenário, nós sempre estamos falando de educação. E quando a gente entra no viés, no momento em que nós estamos falando de transformação digital, inteligência artificial, fica então uma pergunta no ar: que era é essa que nós estamos vivendo e como que isso vai afetar a educação das pessoas? A educação corporativa, a educação fundamental, enfim, tudo, exatamente tudo, está sendo literalmente transformado. E aí fica aquela preocupação no ar: e aí, o que vai acontecer comigo? Será que aquilo que eu aprendi até hoje se perdeu? Essa inteligência artificial vai fazer o quê com a minha carreira, com o meu emprego? Inclusive tem uma matéria que eu quero colocar aqui para compartilhar com vocês que diz exatamente isso. 76%, uma matéria agora recente, 76% dos profissionais brasileiros acreditam que podem perder, literalmente falando, o seu emprego para quem? Para inteligência artificial. E aí fica a preocupação, ou fica aí a pergunta para as pessoas: será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ter um prejuízo relacionado ao meu emprego? E agora, o que vai acontecer? Talvez você que está assistindo, você que está me acompanhando na sua casa ou em qualquer que seja o meio, possa estar fazendo essa pergunta: o que vai acontecer com o meu emprego? Será que eu vou ter emprego ou será que eu vou ser substituído, por uma inteligência? Lá atrás, um pouco, não muito distante, nós passamos por uma transformação tecnológica que a gente viu muitas pessoas perderem o emprego para robôs, principalmente na indústria de um modo geral. E agora, o que vai acontecer? Para isso, programa Construção em Valor de hoje, estou recebendo aqui Fabiano Roxo, que é um especialista em educação, é administrador, é biólogo, é um pouco de tudo. Você vai falar depois aqui melhor da sua formação, mas é, sobretudo, um especialista em educação. Primeiramente, Fabiano, obrigado por você estar aqui conosco no programa Construção em Valor. Ô Magno, é um prazer, é um tema relevante, importante para a sociedade, quando falamos de inteligência artificial. Eu acho que você fez uma belíssima introdução. Existe uma preocupação muito grande, mas também existe uma previsão, uma questão de previsibilidade. Isso para até 2030, existem algumas mudanças aí quando falamos de inteligência artificial, mas ainda hoje a educação, falo que ela é a mola propulsora, Precisamos investir no conhecimento, estar lá na universidade e começar a ter um embasamento mais sólido e profundo. E aí eu quero já começar falando um pouco, professor, justamente disso. Quando a gente fala da universidade, da educação, vamos falar da educação, das universidades. No começo dos anos 2000, a gente estava ali começando a era do ensino à distância, famoso EAD. E aí a gente entra numa transformação digital. Principalmente na década passada, começa a ser fomentado por essa transformação, redes sociais, e de repente a gente, por que não dizer assim, a gente começa a ter uma evasão no ensino, vamos dizer assim, convencional, se é que eu posso chamar assim, e todo mundo começa a consumir as redes sociais. Sim. E aí a gente vê que cada vez mais tem menos, às vezes, pessoas querendo consumir o ensino, como ele de praxe deve acontecer, ou seja, academicamente falando, e consumindo de outras formas a educação. Como que você vê esse processo, essa transformação? É isso mesmo? Existe essa evasão ou não? Como que as universidades, na sua opinião, na sua leitura, têm feito isso e como têm observado esse tão importante momento na educação brasileira como um todo? Magno, eu falo que com a evolução, com a transformação digital, houve a necessidade de mudanças aí, Com a educação à distância, apenas ajudou o acesso para aquelas pessoas que não tinham condições de ter a educação
como um todo ali presencial, né? E hoje nós temos aí um grande desafio, né? Para aquele jovem que não quer ali assistir uma aula presencial, né? Ele tem aí a condição de desenvolver um curso aí à distância e hoje temos diversas oportunidades, né? Mas a gente precisa ao mesmo tempo pensar, né, que a educação ela tem aí alguns modelos, né? O modelo híbrido, o modelo síncrono, assíncrono, né? Então, toda essa mudança ela teve essa necessidade de adaptação. Agora, uma pergunta que a gente até conversava nos bastidores e eu preciso fazer aqui. Hoje, a gente costuma ouvir uma frase dizendo o seguinte: olha, hoje não estuda quem não quer. É isso mesmo, porque quando você fala de acessibilidade, eu vou pegar um exemplo prático. No começo dos anos 2000, quando a gente ainda falava, ou na década de 90, quando você falava, eu faço faculdade... Era algo... Sabe, assim, fora do comum. Espetacular, né? Olha, eu lembro da minha faculdade, primeiro ano, era R$ 372,94. E eu terminei a faculdade pagando R$ 600,20. Isso no ano 2003, 2004. Ou seja, se eu trazer a proporção para os dias atuais, era como se fosse R$ 2.500, um curso de administração. Hoje um curso de administração, você vai ver no mercado aí, R$300, R$400, R$500. Ou seja, proporcionalmente ao salário mínimo, na minha época era um salário mínimo e meio. Se traduzir isso para hoje, nós estamos falando em R$2.000, R$2.500. Hoje, a proporção de um curso, de uma graduação, às vezes você acha no mercado uma equivalência aí aproximadamente de 20%, 30% do atual salário mínimo. Então, não estuda quem não quer. Magno, boa colocação. Hoje nós temos aí diversas oportunidades, né? Programas aí governamentais, ProUni, FIES. E é uma boa colocação, viu? Hoje temos aí muita facilidade para quem não tem condição até de ir presencialmente na faculdade. Então, essa questão da educação à distância e com essa questão de valores facilitou muito o acesso do jovem, do aluno para a escola mesmo, né? Então, nós temos aí várias condições de acesso para esse aluno fazer uma graduação. Hoje, realmente, precisamos intensificar e eu brinco, né? Eu valorizo muito quem quer estudar. Eu falo que nós, lá do Centro Universitário, eu hoje estou lá na reitoria da ETEP e quando eu vejo alguém que tem realmente interesse de estudar, eu faço questão de estar lá junto com ele. Eu falo, vem tomar um café com o reitor. Como assim, Como né? assim? Quando víamos um reitor, né? Tomar um café com um aluno ali, né? Não sei, na sua época nós tínhamos dificuldade até de conversar com o coordenador do curso. Sim. E ontem eu estava no jantar e quando eu vejo alguém com interesse e quando me apresentam, eu dou total condição de falar comigo mesmo, né? Porque é muito desafiador hoje para as pessoas estudarem. Sim. E você acha que, obviamente, a partir do momento que você tem uma amplitude de oportunidade, você acha que isso também criou uma certa propulsão para que o nível da qualidade diminuísse? Porque tornou mais acessível, você acha que a qualidade acompanhou a acessibilidade? Como que você faz essa leitura no cenário macro aí da educação de um modo geral? Porque a partir do momento que teve mais oportunidades, a pergunta é, a qualidade foi à altura? Então, esse é um grande ponto, né, de controle, né, de monitorar os índices de qualidade tanto para o presencial quanto para o EAD. Sim. Né? E quando falamos de educação à distância, ficamos assim com atenção e monitorando aquele aluno que está ali no EAD, porque assim, nós atendemos ele tanto com um chat ao vivo, sim, quanto e-mail, todo o canal de acesso para ele ter aquela condição de assistir a aula na plataforma. Mas é um cuidado muito grande, porque com esse acesso, né, democratizou a educação mesmo. Quando falo do ponto de vista, né, de acesso, esse jovem está lá. Mas, ao mesmo tempo, a educação à distância facilitou, né, muito para aquele jovem, para aquela pessoa que não tem condição de ir na faculdade, né? Então, assim, hoje ele consegue... Localização, né? Facilitou ele ter toda aquela condição de estudar de onde ele está, né? Mas só que nós precisamos ter um cuidado e um controle muito grande. Sim. Né? Um controle muito grande.
É fundamental, porque a partir do momento em que você tem essa amplitude, você abre isso, porque a gente sabe que existe em todos os órgãos que regulamentam e qualificam todas as faculdades, todas as demandas das instituições, né? Ou seja, o próprio Ministério da Educação, ele faz essa avaliação das universidades para saber se o conteúdo, aquela coisa e tal. Mas eu quero chamar a atenção, porque a partir do momento que deu-se essa amplitude do ensino de um modo geral, ao mesmo tempo que possibilitou aquele jovem, vamos dizer assim, ou aquela pessoa que estava numa distância de uma faculdade, porque antes tinha que ir presencialmente, era muito distante. E a partir do momento agora, com a transformação digital, você tem acesso àquilo que você quiser. Obviamente, perde-se um pouco, quando eu falei, perde-se um pouco a qualidade, porque às vezes cria-se uma dificuldade maior de monitorar isso, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu estou adorando esse papo aqui, nós vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando aí, assistindo, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta aqui, vou continuar conversando com o Fabiano Roxo, que é especialista em educação, e eu quero conversar um pouquinho com você, professor, a respeito dessa transformação e como que a educação está se adaptando a essa nova economia, a esse mundo corporativo, como que o aprendizado, né, teoricamente falando, tradicional, tem ajudado as empresas a cada vez mais ter bons profissionais. Então, quero que você continue aí com a gente volta já já. E hoje no programa é dia de acompanhar a aventura dos vencedores da promoção Viagem com Construção e Valor. Os sortudos da vez são Anderson e Alessandra, que ganharam uma viagem dos sonhos para o Rio de Janeiro. Prepare-se para curtir com a gente cada momento dessa jornada incrível pela cidade maravilhosa. Sentiu medo? Só um friozinho na barriga só. Na verdade é o seguinte, eu achei que ia ser pior, mas a hora que ele começa a ganhar velocidade, que ele sobe, já era. É de boa. Opa! Já era, fica de boa. Fica de boa, né? Aquela sensação, você acha que vai ser algo tranquilo. Deu pra tirar um cochilo? Ah, não, né? Tem que aproveitar. O que foi melhor, a decolagem ou o pouso? Pra mim foi o pouso. A decolagem deu um friozinho na barriga, depois parou, mas foi rapidinho. Depois de muita expectativa, finalmente aterrissamos na cidade maravilhosa. E ao pegar um táxi, batemos um papo com o Rodrigo, que nos contou um pouco da cultura do Rio de Janeiro. Depois a gente vê Cristo Redentor, Pão de Açúcar, as praias maravilhosas. E o melhor de tudo, né, mano? O carioca. Porque o carioca é o carioca, não tem jeito. É diferenciado. O carioca é diferenciado. Então, cara, muita gente quer conhecer a tal da feijoada. Você já conhece? Todo mundo quer conhecer a feijoada no Rio de Janeiro. A feijoada aqui leva carne seca, ou orelha de porco, doicinho, é completona, linguiça pai, linguiça calabresa, e o tempero, né? Todo mundo quer conhecer a feijoada. Já o gringo, quando vem, quer conhecer a tal da caipirinha. O gringo chega no Rio de Janeiro e fala: caipirinha.
Fala pessoal, estamos aqui no café da manhã, diretamente aqui no hotel. E estamos aqui agora com a Alessandra, vamos conversar com ela um pouquinho, ver o que ela já fez, o que ela está fazendo aqui, né, nessa cidade aqui do Rio de Janeiro. Então, ontem foi um dia muito gostoso, muito especial. Como eu já tinha programado e falado, no caso, fomos no restaurante lá da Reva, no Shopping Village Mall, muito legal. Tivemos uma experiência gastronômica incrível, muito gostoso. Depois nós voltamos pro hotel, né, descansamos um pouco e saímos aí para conhecer a noite na orla de Copacabana. Aí fomos na feirinha, pudemos comprar alguns brindes para nossos familiares, né? Hoje nós vamos fazer um roteiro e vamos conhecer o Rio de Janeiro em alguns locais. Vamos no Cristo, vamos no Bondinho, na escadaria Celaron, tem vários locais aí que a gente vai contemplar e curtir. E você, Anderson, como é que tá aí? O que você já fez? Tá sendo muito bacana. Ontem andei aqui pelo centrinho de Copacabana, a pé mesmo. Fiz aí uma boa caminhada em vários lugares aí, uns pontos bem interessantes. Conheceu bastante coisa. Bastante coisinha, deu pra conhecer. Hoje eu vou fazer essa parte 2 aí e pegar um pouco mais de praia. Ontem à noite também eu andei bastante ali pelo calçadão. Comi algumas coisinhas ali pelos quiosques, tem uma porção generosa ali de fritas com churrasco, foi muito bom. Com churrasco? Foi muito bom. Sobrou até lá, porque estava sozinho lá, né? Então, mas foi incrível. E a diversão continua. Enquanto a Alessandra explora pontos turísticos icônicos como Cristo Redentor, Pão de Açúcar e a histórica Confeitaria Colombo, Anderson opta por relaxar na orla da praia, curtindo a vista e conhecendo atrações locais como o Forte de Copacabana. Obrigado, Gol, por proporcionar essa viagem maravilhosa para o Rio de Janeiro. Minha primeira experiência com avião foi com a Gol, foi incrível. E também ao programa Construção e Valor. Nossa, cara, foi experiência única para mim. Obrigado aí ao programa, ao pessoal da equipe do programa que tratou a gente super bem lá, cuidou da gente bastante no Rio de Janeiro. Foi incrível. Gostaríamos de agradecer, né, por essa viagem, ao Magno, a toda a equipe da Construção e Valor do programa. Foi uma viagem muito especial. Pudemos, além de tudo, esse mês nós comemoramos 20 anos de casado, então pudemos ter um presentão essa viagem pra gente. E foi muito especial, pudemos compartilhar, estarmos juntos sozinhos, sem os filhos, né? Então, um momento nosso. E conhecer o Rio de Janeiro, que nós não conhecemos ainda. E também pela nossa primeira viagem de avião, que nós já tínhamos viajado para alguns estados, mas sempre de carro, nunca de avião. E foi um momento muito legal, passeamos, fomos no Cristo, visitamos catedrais, visitamos vários Pão de Açúcar, andamos de bondinho. Então tivemos várias experiências. Foi muito especial. Muito obrigada. Uma experiência fantástica. Pessoal, voltando aqui o programa hoje falando com o professor especialista em educação, Fabiano Roxo. Professor, nós falávamos no primeiro bloco dessa transformação e tudo mais, e deixa eu fazer aqui um comentário que eu quero muito ouvir a tua opinião, porque é o seguinte: com a transformação, a gente teve uma educação, eu diria que um pouco mais disruptiva, porque a gente começou pela internet ter muito conteúdo, muito conteúdo sem metodologia, muito conteúdo raso. Mas eu vou segurar um pouco essa questão e vou te fazer uma outra pergunta. A maior parte das vezes dessa educação, e eu vou me remeter lá no início, quando eu estava fazendo minha graduação, você ia lá fazer uma pergunta para o professor lá no segundo semestre, falava: professor, eu estou com uma dúvida aqui. Ele falava: isso aí você vai aprender lá no sétimo semestre. Sétimo semestre, você está no segundo semestre, aí você faz a conta, 7 semestres, nossa, daqui a 2 anos. É uma informação que eu preciso agora. Como que você enxerga as metodologias que as
que as empresas de educação, por que não assim dizer, elas estão tendo ou fazendo para poder fazer e tornar esse meio de educação mais fluido, né? Menos pragmático, menos burocrático. Como que você enxerga isso? Eu acho que a sua experiência da ETEP também pode nos ajudar muito nesse sentido. Sim, Magno, nós precisamos, a preocupação maior é aproximar o nosso jovem, o nosso aluno, do mercado. Porque assim, ele pensa em fazer uma universidade, ele pensa numa oportunidade melhor de vida. Então, logo no primeiro semestre, ele precisa já ter um olhar assim, de como aprender. Nós temos uma dinâmica muito interessante através de projetos. Então, nós temos um sistema, né, de aprendizagem por projetos. E todo final de semestre, independentemente se o aluno entrou agora ou ele está no quarto semestre, no quinto, ele precisa apresentar um projeto é como se fosse um antigo, lá lembra do TCC? TCC, nossa. Um artigo científico, tudo é mais ou menos meio... Ele precisa entregar algo. Um pouco parecido, um banner, ele precisa entregar algo independentemente da área. Então ele precisa entregar, logicamente, com orientação do professor orientador, passado por uma banca. Então, assim, no final do semestre nós fazemos um grande evento que é a Semana de Gestão, Tecnologia e Inovação. No final de todo semestre? No final de todo semestre. E aí o que acontece? E aí não são só alunos, por exemplo, do Núcleo Educação. Eu tenho aluno do Núcleo Educação, das engenharias, da saúde. Mistura tudo. Nós estamos juntos. Então é um olhar transdisciplinar, onde a nossa preocupação é esse aluno formado, se ele vai trabalhar, por exemplo, na área da saúde, vai trabalhar no hospital, fisioterapeuta, ele vai trabalhar com médico, ele trabalha com biomédico, ele trabalha, né, com toda a classe, né? Toda a classe da saúde. O mesmo se aplica na área das engenharias, né? Isso na educação também. Então, todo semestre vocês têm uma correlação entre diversas áreas acadêmicas de conhecimento e que eles se unem ali, acabam se interagindo, criando uma conexão, network, falando de case, entregando um projeto. Perfeito, Magno. E aí o que acontece? Nós convidamos empresários, convidamos familiares, convidamos toda a comunidade, né, para eles participarem e valorizar a apresentação, porque assim, é uma feira literalmente, como se fosse uma feira. Aí eles começam, os avaliadores, a banca começa a passar nos grupos, né, de trabalho, e eles precisam apresentar. E o projeto geralmente tem uma relação com a dor da empresa. Então vocês contextualizam a parte acadêmica com a parte prática, para que eles possam entender como que isso de fato funciona, independentemente do semestre que ele está estudando, como que aquilo de fato se dá no dia a dia. Se dá no dia a dia, porque vamos pensar num curso aí que tem uma duração de 10 semestres, curso que tem duração 12 semestres. Então, assim, é muito longo para no final ele entregar um artigo, entregar um trabalho de conclusão de curso. Então, assim, isso precisa acontecer semestralmente. Então, todo final do semestre ele precisa desenvolver um projeto, dar como se fosse uma aperfeiçoada naquele projeto para o semestre, né, posterior. E aí o que acontece? E isso tudo é passado por uma banca. E no final do curso ele tem algo consistente na mão, porque a nossa maior preocupação, fala enquanto, né, centro universitário, enquanto, né, uma instituição voltada à educação, é essa formação integral do ser humano, né? Assim, uma formação do aprender a aprender, do aprender a ser, do aprender a fazer, que tem relação com as habilidades. Então, assim, o nosso foco hoje na ETEP é sempre voltado para a aprendizagem através de competências e habilidades. Então, essa é uma preocupação. E, assim, é inovador, viu? Inovador. Sai um pouco daquela questão mais, né, tradicional. Tradicional, porque assim... Que é chato, né? Desculpa a expressão da palavra. Sim, assim... Mas fica cansativo, né? Porque, assim, o aluno, ele já tem ali o professor já pode dar as indicações dos livros, tal, dos artigos que ele precisa ler, que ele precisa desenvolver. E na aula, vamos discutir o assunto que já previamente foi lido, né, foi discutido anteriormente. E na aula tem que ser uma mesa redonda para discutir as situações, problema, como resolver aquela situação. Contextualizando isso com a sociedade, que nem você falou, chama a empresa, faz network. Magno, o tempo todo eu recebo e-mails, e até no meu telefone mesmo, de empresas aqui da região do Vale, de oportunidades de estágio. De estágio, por quê? Porque eles, né, têm eu faço essa conexão o tempo todo da empresa com o nosso jovem ali, com o nosso jovem que está ali, mesmo que entrou na faculdade agora. Porque se você for buscar na nossa época, qual que era o nosso maior sonho, né, quando fizemos a nossa primeira graduação, né? Ter uma oportunidade de vida melhor, né, buscar algo que melhore o nosso salário, né? Então, assim, isso é muito bom. E as empresas querem um profissional
que ele esteja ambientado, conectado a novas informações, tecnologia, transformações e tudo mais, mas que ele também esteja interagido. É de fundamental importância isso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, muito bacana, parabéns, inclusive, por essa iniciativa. Agora, eu quero chamar a atenção e queria ouvir tua opinião a respeito dessa questão superficial que hoje, infelizmente, a gente vê. Por quê? Quando a gente falava no primeiro bloco sobre uma possível evasão de conhecimento, que as pessoas acabam... eu vou fazer uma analogia aqui para quem está em casa, de repente, entender melhor. Né? Eu diria que, às vezes, a educação, ela é como você fazer uma alimentação convencional, importante, de nutrientes, né? E você trocar uma alimentação saudável por uma alimentação de fast food. Sim. Então, o que acontece? Aqui, você precisa ir a um restaurante, você precisa sentar, você precisa sentar, comer com calma, você precisa sentar no ambiente, todo um processo. Você precisa de 1h15 para fazer uma boa refeição. Aqui você vai e fala assim, eu só tenho 20 minutos para almoçar, preciso comprar aqui. Rápido. Está acontecendo isso na educação também, porque a gente vê muitas vezes pessoas trocando, esquecendo que é a importância da metodologia, né, da literatura acadêmica, trocando muitas vezes por uma questão superficial. Rápida. E até dentro da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos, independente do curso, tem um período de uma carga horária mínima para integralizar no curso. Então, assim, como bem você falou, toda a formação é um processo. Sim. Né? E muito, na maioria das vezes, eu falo que às vezes as pessoas um pouquinho, né, muita ansiedade, né, busca lá às vezes canais superficiais, mas ali, vamos falar de rede social, tem muita informação ali, uma chuva de informações. E não significa que, né, que é o conhecimento propriamente dito, né? Ele só vai ter o conhecimento quando você começar a ler mais, buscar literatura dentro do assunto, ter uma fundamentação dentro daquilo que você, né, está se especializando, estudando. Ter um poder de crítica, né? Ter um poder de curadoria. Poder de crítica, curadoria, inclusive, qual o papel hoje de um centro universitário? Vamos pensar, tem um tripé lá no centro universitário, por isso que falamos do ensino superior, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, nós temos lá ensino, que são as metodologias, o processo de aprendizagem, que leva tempo. Sim. Pesquisa, eu acabei de falar da Semana de Gestão e Tecnologia, que os alunos precisam desenvolver um case lá de um produto, seja na educação, seja na área de engenharia, seja que ele vai apresentar, né, como uma pesquisa. E extensão, que são atividades, né, extensionistas, né, que é uma atividade que tem de cunho social. Né? Então, assim, o jovem ele precisa entender que é muito importante por uma atividade de voluntariado. A atividade de voluntariado é uma atividade que pode ser caracterizada como extensão. E tudo isso, como você falou, Magno, é um processo, né? Então, assim, é aquela alimentação, como você fez uma analogia fantástica, né? De sentar no restaurante, de apreciar o momento, né, de ter ali os legumes, de você ter uma alimentação totalmente balanceada, controlada e muito bem até, né, tudo muito bem controlado. E isso faz uma analogia com o conhecimento, né, porque quem tem conhecimento tem poder. Sim. E o conhecimento ele é desenvolvido ao longo da sua formação, da sua história. Já a informação, né, a informação como, né, você vê lá o título e aquele título acabou, fica muito superficial. Muito raso, né? Muito raso, e aí você não vai ter repertório, né? Então, assim, por isso que eu falei que tem conhecimento tem poder, porque você tem repertório a partir do momento quando você estuda, quando você se desenvolve, quando você busca algo que vai te, né, de complementar. E aproveitando o gancho, nós temos lá na ETEP, no site da ETEP, etep.edu.br, um software lá chamado Orcalov, no próprio site, que é um acompanhamento de carreiras. O jovem entra lá, ele vai fazer lá em 5 minutinhos um teste de carreira. Se ele tem uma aptidão maior para a área de biológicas, uma aptidão qualquer um maior... pode acessar. Qualquer um pode acessar e detalhe, gratuito. Legal. Então a gente vai deixar aqui, inclusive, essa informação para quem estiver acompanhando a gente, quiser fazer esse teste de forma gratuita, pode fazer. O programa alemão para nós custou, né? Tudo, mas só que nós damos esse acesso para quem tem aí, porque existe aí um certo ponto, assim, né? Eu falo que é um ponto nevrálgico, difícil, né? O que fazer quando eu penso em cursar uma faculdade, né? Para qual área percorrer, né? O que fazer? Como
Quando? Então essa é uma dúvida também. E aí tudo parte da onde? De um teste de carreira. Sim. Né? E esse teste de carreira nós temos gratuitamente lá. Que legal. Isso é fundamental porque chamar a atenção de quem está nos assistindo e lembrar. É de fundamental importância você que está nos assistindo saber. É importante você ter conhecimento por qualquer que seja o canal, seja ele de informação, é fundamental. Eu acho que a transformação digital trouxe isso para nós, a acessibilidade, a democratização em relação ao acesso à educação, o que antes nós não tínhamos acesso por questões geográficas, por questões demográficas, por questões financeiras e econômicas. Hoje nós temos, e como nós falamos no primeiro bloco, todo mundo tem acesso. E uma vez tendo acesso, por que não aproveitar de forma correta, ideal, salutar aí? Professor, eu sinceramente assim, fico encantado em saber que ainda existem profissionais assim como você, trazendo esse nível de conhecimento, transformando o ciclo da educação. Você disse, quem tem conhecimento tem poder e realmente o conhecimento ele transforma, ele liberta, ele traz, ele rompe barreiras e fronteiras que somente a educação pode trazer para nós. Primeiro, parabéns pela sua iniciativa, pela sua reitoria lá na ETEP. Espero que você continue transformando todo esse hub. Agradecer por aqui na nossa região, também do Vale do Paraíba. Empresas não à toa buscam lá alunos para poder estagiar, porque enxergam justamente esse modelo disruptivo, esse modelo não tão, ou seja, não pragmático, como eu disse há pouco aqui. Parabéns aí pelo sucesso de vocês. Obrigado. Eu quero convidar todos lá para tomar um café conosco lá na ETEP. Estamos aqui no bairro Esplanada, pertinho aqui. Vai lá conversar conosco um pouquinho, Tendo alguma dúvida, me coloca à disposição. É um prazer muito grande, Agradeço pelo convite aí, Um programa super assistido. E vamos lá, vamos em frente. Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, com certeza a educação não preciso nem dizer, que transforma, que constrói e que entrega muito valor. E eu quero chamar a sua atenção que está assistindo justamente para dizer isso. A educação transforma, liberta, cria possibilidades, possibilita que você rompa fronteiras na sua vida. E tão quanto importante é obter informação, é obter a metodologia do conhecimento científico, teórico, literário do conhecimento. Não basta você ter a informação, mas a fonte da informação, o embasamento, a metodologia, isso é de fundamental importância, porque como é que você vai desenvolver sua carreira ou aplicar a sua gestão ou desenvolver a sua empresa se você tiver um conhecimento superficial? Então é muito importante continuar desenvolvendo todo esse conhecimento acadêmico, como o professor muito bem trouxe aqui para nós no programa de hoje. Bom, pessoal, agora nós chegamos ao Dicas de Valor. Roda a vinheta. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gislaine, sou fisioterapeuta e no Dica de Valor de hoje eu quero dar uma dica importante sobre ergonomia no trabalho. Como nós já sabemos, a ergonomia é fundamental na promoção de saúde, bem-estar, segurança e também da produtividade do trabalhador. Ela se trata basicamente de adequar o ambiente de trabalho às necessidades físicas e psicológicas dos trabalhadores para evitar dessa forma que sejam instaladas disfunções e, na pior das hipóteses, lesões musculoesqueléticas e afins. E um espaço ergonomicamente adequado, como no caso do escritório, por exemplo, inclui cadeiras e mesas com alturas ajustáveis, uma cadeira que tem um bom apoio lombar para poder respeitar a curvatura fisiológica, que isso é muito importante, já que você vai permanecer muitas horas na mesma posição. Além disso, um monitor que esteja na distância de aproximadamente um braço de distância e na altura dos olhos. A ambientação também de luz adequada, que não seja muito forte nem muito fraca, para que você não tenha que causar maiores tensões cervicais e que você não precise também forçar o seu olho para poder enxergar no monitor. Além disso, também seria interessante realizar pausas a cada 30 ou 60 minutos para evitar fadiga muscular e problemas posturais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a dica de valor de hoje, tá? Muito obrigada e um bom final de semana. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando mais um programa Construção e Valor. Hoje, programa sensacional, falando de educação, falando um pouquinho
desse mundo acadêmico, desse mundo universitário, dessa transformação digital, quanto isso tem influência ou não no nosso dia a dia, que absolutamente tem e muita influência. Obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Continua seguindo a gente nas redes sociais, compartilhando esse conteúdo, porque tenho certeza que aqui a gente tem informação para entregar muito valor e para construir muita coisa na sua vida, na sua casa e na sua carreira. Até o próximo programa.